Olá, meus queridos amigos, mais uma vez com vocês, Luciano da Costa. Muito obrigado pelo carinho, pelo amor, pelas preces, pelas boas vibrações que vocês têm passado para mim. Obrigado. Allan Kardec, quando organizou o Espiritismo, ele contou com os elementos culturais, com toda a influência psicocultural da França. Na obra O Céu e o Inferno, além de espíritos de outros séculos, ele coloca ali alguns espíritos franceses ali, desencarnados. Muito bem. Na obra nós vamos encontrar a comunicação de vários nomes. Erasto, discípulo de Paulo, o próprio Paulo de Tarso, Santo Agostinho, considerado um dos pais, não é, da filosofia da Igreja. A Igreja teve como os três principais filósofos no início do cristianismo: Agostinho, Orígenes e Pelágio. O filho de Santa Mônica, que viveu, o bispo de Hipona, Agostinho. Muito bem. Então, a codificação sofreu esse efeito do momento em que o Consolador prometido por Jesus raiava a terra. Muito bem. O Espiritismo, depois de Allan Kardec, a Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas continua. Houve alguns probleminhas, né? O famoso processo dos espíritas, devido a umas fotos mal colocadas, levando a constrangimentos da Madame Allan Kardec, Amélie Gabrielle Boudet, onde ela foi tratada de forma muito grossa e ríspida no julgamento, né? E o espiritismo continuou. Depois esse espiritismo foi trazido para o Brasil. Quando o espiritismo chega no Brasil, o trabalho do Dr. Bezerra de Menezes teve muitos conflitos também entre a obra de Rustain e de Kardec. Alguns espíritas defendiam Jean-Baptiste Rustain, que escreveu a obra Os Quatro Evangelhos, que nessa obra tem algumas ideias ali que não batiam com aquilo que era passado pelo Espiritismo. Isso gerou um problema no movimento espírita. Muito bem. E, enfim, aqui no meu próprio estado, teve esse problema. Na Federação Espírita Pernambucana, criou-se dois órgãos: a Comissão Estadual de Espiritismo, que não concordava com as obras de Rustain, e a Federação Espírita Pernambucana, que colocava-se nas prateleiras a obra de Kardec. Inclusive, como eu frequentei muito a Federação Espírita Pernambucana quando era jovem, tinha uns 14 anos, essa obra eu também peguei para ler na época. Muito bem. Então, o movimento espírita caminhou. Muitos livros psicografados, o trabalho do médio Chico Xavier, do médio Divaldo Franco, Ivone A. Pereira, Zilda Gama e outros que eu não me esqueço agora o nome. Obras psicografadas, não é? Depois vieram outros médiuns. Enfim. Só que, e aqueles espíritos que se manifestavam na Umbanda com o nome de caboclos? Caboclos. Os caboclos, os índios, Tupinambá, Guarani, o caboclo Sete Flechas e os Exus, os famosos Exus. O mais conhecido do nome Tranca-Rua, o Exu Caveira, o Exu Marabô, o Exu Tiriri, o Exu Veludo, o Exu Arranca-Toco e outros Exu, o Exu do Lodo, o Exu do Ouro. São muitos nomes. Nomes cabalísticos, nomes impactantes. Quem são esses espíritos? Mas eles não aparecem na literatura espírita. A literatura espírita não falam desses espíritos. Essa literatura que chegou até a gente, até os centros espíritas, não falam. Não falam. Observe que a maioria dos centros espíritas, eles têm o nome desses seguintes espíritos: Centro Espírita Joana de Ângeles,
Centro Espírita Chico Xavier, Centro Espírita Allan Kardec, Centro Espírita Humberto de Campos, Centro Espírita Emmanuel, Centro Espírita André Luiz. Geralmente é homenagem a esses trabalhadores. Tá errado botar o nome deles? De forma nenhuma, tá certíssimo. Em homenagem. O trabalho, tirando Allan Kardec, que foi o iniciador, o trabalho desses espíritos, a psicografia deles, tá errada? Não. De forma nenhuma, porque tá errado. Mas o universo espiritual, só tem isso? Só tem esses espíritos? Será que tudo que foi trazido até agora do mundo espiritual por esses espíritos é tudo que foi trazido mesmo? Será que é tudo que foi trazido mesmo? Ou faltam mais coisas? Não é? Uma parte do movimento espírita, não toda, uma parte do movimento espírita, eu creio que a maioria, foi plantado na mente dessas pessoas que os espíritos evoluídos teriam que ser espíritos como médicos, cientistas, como filósofos. Se é um espírito ligado à justiça, tem que ser um centurião. Um centurião, uma freira, um jornalista, um professor. Engraçado que Humberto de Campos, quando estava encarnado, nunca foi espírita. Nunca foi espírita. E trouxe várias obras através do Chico Xavier. Maria Dolores. Maria Dolores é um espírito que psicografa poesias lindas. Tem poesias lindas de Maria Dolores. Eu mesmo sei uma decorada, na época que eu era jovem, e na palestra eu citava essa poesia. Um dia eu vou citar para vocês aqui. Chama-se A Ponte de Luz. Muito linda essa poesia de Maria Dolores. Terminara Jesus a prédica no monte. Nisso o apóstolo Pedro se aproxima e diz-lhe: Senhor, existe alguma ponte que nos conduz ao alto, ao céu que brilha muito acima? Conforme ouvi de tua própria voz, sei que o reino do amor está dentro de nós. E por aí vai. Não vou citar a poesia aqui não, porque não é o objetivo. Maria Dolores nunca foi espírita. Maria Dolores, ela doou muito amor. Inclusive aquela expressão assim, que diz, você pensa que a casa de Mamãe Dolores porque ela teve muita caridade. No livro Voltei, psicografado pelo irmão Frederico Figner, que foi ex-presidente da Federação Espírita Brasileira. Voltei. O espírito Frederico Figner. Agora, o médium eu não lembro quem foi, não estou lembrado aqui. No livro Voltei, quando ele desencarna, o presidente da Federação Espírita Brasileira, ex-presidente lá atrás, os espíritos pegam ele, né? Os benfeitores pegam ele e levam ele para um canto. Vamos passar num canto que a gente vai pegar uma pessoa também. Quando ele vai pegar uma pessoa, era uma moça, uma mulher na verdade, muito humilde, foi professora de crianças. E a mulher mostrava uma luz gigante, maior do que a dele. Ele olhava assim desconfiado e foi levado, os dois. Muito bem. Então, o movimento espírita se acostumou com o estilo literário. Se acostumou que criaram-se moda no movimento espírita, modismos. Muitos oradores começaram a imitar o Divaldo Franco, não é? Muitos oradores começaram a trazer pesquisas das universidades, pesquisas atualíssimas sobre concentração, sobre conhecimentos psicológicos, sobre como lidar com ansiedade. Conhecimentos da área da filosofia, da psicologia, da ciência, foram trazidos nas tribunas espíritas. Quem tem estrada no movimento sabe. E foi relacionado com a doutrina, confirmando a doutrina. A palestra ficava muito interessante. Não era somente aquela palestra, faça o bem porque o bem é importante e não deve fazer o mal. Quando as pessoas iam assistir aquele palestrante, poxa vida, gostei. O cara fez uma relação, né, entre a tanatologia, a doutora Elizabeth Kübler-Ross, que criou essa ideia. Vamos estudar a morte. O Divaldo Franco fala sobre isso numa palestra. Então, muitos conhecimentos acadêmicos atuais, pesquisas odiernas, pesquisas atuais,
foram trazidas para as tribunas do movimento espírita, relacionando com a doutrina. Que coisa maravilhosa! Isso foi bom, isso é bom. Isso é maravilhoso. Então, trouxe um legado informativo de nível alto para o público espírita. O público espírita, ele tem um conhecimento espiritual maior, mais refinado. Só que o mundo astral não é somente isso. Não é que isso é ruim. Isso não é ruim de forma alguma. Isso é maravilhoso. Só que o mundo astral tem outras coisas também, que não eram comentadas. Não eram comentadas. Então, espíritos como os caboclos, Pai Seta Branca, o caboclo Tupinambá, Guarani, Pena Branca, Pena Vermelha, o caboclo, deixa eu me lembrar o nome dele aqui, Rompimato, e outros índios. Os Exus, as Pombogiras, não é? Esses espíritos foram esquecidos do movimento espírita, porque não tinham livros psicografados. E outra coisa, o movimento espírita começou com um equívoco das pessoas dizerem assim: se a obra não for referendada pela FEB, Federação Espírita Brasileira, eu não leio. Essa obra é recomendada pela FEB? Não, então eu não leio. Essa obra é recomendada pela Federação tal? Eu não leio. A mesma postura de outrora. Os donos da verdade, os doutores da lei, dizendo o que era ou não era verdade. Criou-se uma ideia, que aparentemente tem uma ideia muito boa, parece ser uma grande ideia isso. Eu confesso que eu fui adepto disso, eu ingênuo, imaturo como pessoa, sem experiência de vida e sem um pouco de vivência também, caí nessa onda, pureza doutrinária. Pureza doutrinária tem que ser, mas quem é que estabelece essa pureza doutrinária? Quem é que vai dizer o que é doutrinário e o que não é? Olha aí os teólogos, olha os doutores da lei, os mais sábios, os mais importantes, que vão dizer o que é a verdade e o que não é. Esse livro é verdade, esse livro não é verdade. Porque esse livro foi adotado por uma instituição. Gente, vamos parar aqui para pensar um pouco. Quando um livro ele é adotado, ele é aceito por uma instituição, vamos pegar, por exemplo, a Federação Espírita Brasileira. Federação Espírita Brasileira. Uma instituição maravilhosa, que tem sustentado o espiritismo, tem feito um trabalho maravilhoso. Mas não quer dizer que é a dona da verdade. Então, Federação Espírita Brasileira tem vários setores ali na federação. Vários departamentos, várias pessoas. Será que a Federação Espírita Brasileira, quando vai pegar um livro e vai dizer se aquele livro é verdade ou não, eles pegam um livro e fazem um congresso entre eles, de 5 dias. Chama 90% do povo que trabalha lá e vai debater o livro. Vamos fazer aqui, esse livro aqui, deve ou não ser psicografado? Não. O que é que acontece? Eles chamam o grupo todo, olha, vem livro novo aí. A FEB vai adotar um livro, vai colocar como um livro aceito, doutrinariamente falando, e vamos fazer um estudo, um concílio. Vamos chamar o povo, vamos debater. Isso é feito? Não é feito. E nem deveria ser feito, porque seria um desperdício de tempo, né? De dinheiro. Serão 3, 4, 5, um grupo que vai decidir aquilo. Mas como o grupo tem essa função, aí se diz, a Federação Espírita Brasileira repudiou. Não, não foi a Federação Espírita Brasileira que repudiou, foi aquele grupo que está lá, porque os cargos se alteram. Primeiro ponto administrativo que vocês têm que aprender. Então, quando vem esse argumento, a Federação Espírita Brasileira, calma, é um grupo que está lá, que pode acertar e pode errar também. Ué, é ser humano, pode errar. Não, mas eles não erram, porque tem outros que corrigem. Gente, pode errar. Então, o que eu quero dizer é que não pensem, eu estou falando isso não é só a Federação Espírita Brasileira, não. Isso serve para a Federação de Umbanda, Federação do Candomblé. É um grupo que está ali, que tem um pensamento. Que deve ser respeitado do ponto de vista dele, não deve ser agredido nem esculhambado. De forma nenhuma. Eu só estou explicando que aquilo aí não representa o pensamento da maioria. Aquele é o pensamento deles. E aquelas pessoas que estão nos cargos, elas estão, depois elas sairão e entrarão outros que poderão mudar o pensamento.
Então, cuidado com essa alcunha, com essa afirmação, com esse brasão, não é? Com esse estandarte de que veio da federação, veio de tal canto, tá certo. Não é assim. Pode ter equívocos. Prossigamos. Ok? Ficou claro? Muito bem. Então vamos lá. Vamos continuar. Aí foi feito isso. Então esses espíritos foram esquecidos. Mas esses espíritos não se manifestavam? Se manifestaram. Exu, Caboclo, Pombogira, cansou de se manifestar em casa espírita. Em casa espírita. Só que os médiuns, os doutrinadores, os senhores da palavra, os educadores de espíritos, porque é fácil ser educador de espíritos, né? Difícil é ser educador de pessoa encarnada. Os educadores de espíritos repudiavam, faziam pouco caso. O famoso caso de Zélio de Moraes. É bem emblemático aquele caso. O caboclo das 7 encruzilhadas se manifesta no médium e vem com aquele jeito de falar. O doutrinador intelectual arrogante taxa ele como se fosse um espírito de baixa evolução. Ele desincorpora, depois reincorpora no mesmo médium um outro espírito, falando de forma elegante e de ser um bispo. Aí ele agora abriu as pernas e disse, agora é diferente. Aí o espírito disse, aquele caboclo sou eu. E aí? E agora, José? José, para onde? E agora, José? A festa acabou, a luz apagou, o povo dormiu, a noite esfriou. E agora, José? Né? E agora você? É o mesmo espírito. E aí, como é que fica? Como é que fica? Para pensar, gente. Como é que fica? Então, o movimento espírita prosseguiu, continuou. Esse movimento é emblemático. É aí que surge a Umbanda atual. Então, a partir de hoje, vamos criar um movimento, porque esses espíritos... Gente, aquele movimento ali do Caboclo das 7 Encruzilhadas não foi só por um caso, não. Aquilo aconteceu porque estava acontecendo no país todo. Naquele momento, as casas espíritas estavam repudiando esses espíritos. Espíritos que usavam essa roupagem. Como a Joana de Ângeles, quando se apresenta para o Divaldo, aquilo é uma roupagem dela. É uma roupagem dela. Como o Emmanuel, como se apresenta com a aparência do Públio Lentulus ou Públio Lentulus, não é? Como se apresenta como romano, é uma roupagem. Depois ele foi o escravo Nestório, depois ele foi o padre Manuel da Nóbrega, não é isso? E teve outras encarnações que não foi revelada. E aí? Então, observe a psique do movimento espírita. É romano, é freira, é médico, tem luz, é caboclo, é Exu, é Pombogira, não tem luz. Primeiro, os espíritas não conhecem esses espíritos. Quem são eles? Não conhecem, não estudam quem são eles. Não querem estudar quem são eles. O que eles fazem? Qual a origem deles? Por que eles usam esse trejeito deles? Uma vez foi perguntado a um certo médium, que eu não vou citar o nome dele, por uma questão de ética. Gente, vocês falam isso, pensa que eu vou citar, não vou não. Que ele disse assim, perguntaram, um preto velho pode ser guia espiritual de uma casa? Ele respondeu taxativamente, não pode. Não é? E ele dá uma resposta dizendo que aquilo era preto velho era um autoconceito que o espírito tinha que não precisava, como se o espírito estivesse se diminuindo, dizendo, não é? Eu não vou dizer o nome do médium, não. Mas, na verdade, porque esse médium tem muito meu respeito, e não é o fato dele se equivocar, uma vez que isso é natural, o médium pode errar, se equivocar, muito natural, muito normal isso, mas a obra dele é uma obra bonita, grandiosa, e tem todo o meu respeito, porque tem obras muito boas, psicografadas, e o trabalho dele é maravilhoso. Apenas se equivocou nesse ponto, nada mais do que isso. Então, esses espíritos foram esquecidos. Então, se os espíritos procuram os médiuns daquele movimento, e eles são rechaçados, são criticados, são menosprezados, o que é que eles vão fazer? Eles vão trabalhar num segmento.
Só que o mundo astral é complicado demais. O mundo astral, como o próprio Allan Kardec disse, tem espíritos espíritos inferiores e os superiores. Tem espíritos maldosos, zombeteiros, brincalhões, mentirosos, que tomam o nome desses espíritos, principalmente o nome dos Exus. O que não falta no mundo astral são os quiumbas, os criminosos, os mentirosos, os corruptos do mundo astral, que tomam o nome dos Exus, se manifestam dizendo que é o Exu isso, o Exu aquilo, e não são. Hoje, a espiritualidade resolveu trazer essas informações, o que são os verdadeiros Exus, as verdadeiras pombogiras, quem são esses espíritos, e 2 médiuns vêm fazendo um trabalho muito bom quanto a isso. O médium Vanderlei Oliveira e o Robson Pinheiro vêm trazendo essas informações para quebrar a ignorância, a falta de conhecimento, o preconceito e a visão extremamente estreita de espiritualidade de uma parcela significativa do movimento espírita. Pois é. Então é isso. Não pensem que pelo fato de a pessoa ser um dirigente espírita, ser um médium espírita, da pessoa aplicar passes, dar palestra, significa que ali tem um espírito elevado. A maioria dos espíritos que estão encarnados no movimento espírita são espíritos extremamente devedores, espíritos doentes, que precisam fazer aquela caridade. E quando diz que o espírito é devedor e o espírito é doente, significa, que o espírito tem HIV, nem tem neoplasia, que é o câncer. Não é isso não. O espírito é doente da alma. Ele é arrogante, controlador, prepotente, agressivo. O que mais tem nas casas espíritas são médiuns invejosos. É o que mais tem. Palestrantes limitados e prepotentes, arrogantes, orgulhosos. São nossos irmãos que estão com isso, com essas falhas morais. É o que mais tem. E isso vai afetar o movimento espírita. Claro que vai afetar. Vai levar o movimento espírita para uma visão limitada. Não aquela visão iniciática de Kardec, de entender, de estudar tudo, de investigar. Não, 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 não. Semelhante, de forma metaforicamente falando, você quer cruzar um rio e ali tem um barco. Você entra no barco, usa aquele pequeno bote. Você vai usa o bote até a outra margem. Chegar na margem, deixa o bote e continua. Não, o pessoal bota o bote na cabeça e sai. A codificação espírita foi trazido como um elemento, do ponto de vista axiomático, as bases do conhecimento, para trazer outras coisas. Como é que eu vou falar sobre os vários corpos que compõem o ser? Esse conhecimento do corpo átmico, do corpo búdico, do corpo mental, não foi trazido por livro espírita, não. Isso foi trazido por livros esotéricos. E aí? Por livros esotéricos. Eu já vi palestrante espírita dizer assim, para que se criou, por que o André Luiz batizou o perispírito de... Como é que ele chama o corpo físico? É um nome bem estranho. O perispírito de André Luiz, como é que chama? É o corpo... Deixa eu tentar lembrar aqui. Porque Allan Kardec batizou o corpo astral de perispírito. André Luiz, obrigado pessoal. André Luiz dá o nome de psicossoma. Soma quer dizer corpo, psicomente. Psicossoma. Isso gerou briga, mas por quê? Por quê? Por quê? Ora, você não pode aplicar no espiritismo, presta atenção, você não pode aplicar no espiritismo que tenha uma nomenclatura oficial de termos. Não dá para fazer isso. Sendo o espiritismo uma filosofia também, não tem como fazer isso. Não tem como fazer com o espiritismo o que na biologia o biólogo Carl von Linné, quando criou a taxonomia, não é? Ele estabeleceu o nome. Os nomes, porque um biólogo, porque um biólogo no Japão vai pesquisar um animal e tem um nome. Um biólogo nos Estados Unidos vai pesquisar um animal, tem que ter o mesmo nome. Carl von Linné criou as regras da taxonomia, a nomenclatura, como dar o nome.
Também na química orgânica foi feito isso. Não é? Nós temos o carbono. Um carbono só é o quê? Deixa eu ver se eu lembro. Química orgânica. Metano. 2, etano. 3, propano. E 4, metano. Quando tem 4 carbono, metano. Tem toda a nomenclatura, né? 1, 2, dimetilpropano. 3, 5, dimetil hexano. E por aí vai. Não é? Aí já é o anel benzênico, né? O hexano. Mas voltando aqui. Então, o que quer dizer? Você não pode querer aplicar no espiritismo, colocar a nomenclatura da química orgânica ou da biologia. Aí vai estar discutindo porque o nome não é esse. Tem mais coisa para a gente fazer do que ficar debatendo semântica no espiritismo. Tem coisas mais inteligentes para se debater. Então, vamos prosseguir. Esses espíritos não são citados nas tribunas espíritas, quando tem as palestras. O que é que se fala? O espírito André Luiz, na obra Mecanismos da Mediunidade, Joana de Anges, no livro no livro Homem Integral, não é? Não é isso? Deixa eu ver. Emmanuel, na obra Caminho da Luz, os espíritas só citam esses autores. Por que isso? Então, Luciano, quer dizer que eles não deveriam citar esses autores? Não, não é que eles não deveriam citar esses autores. Eles devem citar esses autores, porque são bons. Mas as mesmas pessoas que citam esses autores dizem assim: o espiritismo é uma ciência. Gente, preste atenção. Espiritismo não é ciência. Não fale essa besteira não, para vocês não estar pagando o mico. Eu vou explicar por que não é uma ciência. Isso não tem problema nenhum. O espiritismo continua maravilhoso e forte, tá? Essas pessoas que dizem isso, não porque o espiritismo é uma ciência. Qual é a ciência do mundo? Vamos pegar aqui várias ciências. A história. Nós temos 300, 400 teóricos. O direito, pelo amor de Deus, o direito, desde a Grécia Antiga até os grandes juristas italianos, alemães, meu Deus do céu, franceses, né? Principalmente após o período pós-napoleônico, o Código Napoleônico influenciou todo mundo o direito. Então, não tem ciência que caminhe com 4 autores, 5 autores. Mas não é por causa disso que o espiritismo não é ciência. Eu vou explicar agora. Em O que é o Espiritismo, você vai encontrar assim. Allan Kardec diz: o Espiritismo é a ciência que estuda a origem de onde o espírito veio, a natureza de que o espírito é feito, origem da natureza e o destino dos espíritos, para onde eles vão e como estarão, bem como de suas relações com o mundo corporal, a comunicabilidade com o espírito, a mediunidade. São os 4 itens que estão nessa frase. Mas ele diz que é uma ciência. Mas por quê? Vamos entender por que Kardec chama de ciência na época. O conceito de ciência na época de Kardec não é o mesmo conceito de ciência hoje. Não é o mesmo conceito. Ele quis dar um cunho ali, assim, que o trabalho inicial do espiritismo foi sério, foi racional. Mas naquela época, o conceito de ciência era um. Hoje, para ser uma ciência, tem que ter um método científico. Não existe ciência sem método científico, de investigação, de pesquisa. E todo o movimento espírita, nacional e internacional, não faz pesquisa nenhuma. O único pesquisador que eu sei que tenta fazer alguma coisa é o Dr. Sérgio Felipe, que fala a questão da glândula pineal. Aliás, o médico Dr. Sérgio Felipe da USP, que fez um trabalho incrível com a questão da pineal, explicando. Tem outro médico, Décio Iandolin, também, outro grande médico que fala sobre essa questão. Ali é uma palestra colocando cunho científico. Ali não é uma metodologia científica. Palestra maravilhosa do Dr. Décio. Palestra maravilhosa do Sérgio Felipe. Maravilhosa. Mas isso não é ciência. Os cientistas olham para aquilo e dizem: você tem alguma pesquisa, tem algum método científico? E se tivesse, não é suficiente para chamar o espiritismo de ciência. Porque o povo, as casas espíritas, não é local de ciência. Não é, gente. Então para com isso, para com essa besteira. E outra coisa, não fica se achando pouco, não. O espiritismo é grandioso, ó. O espiritismo é massa, é maravilhoso, é grande, é incrível, é massa, é top. Não tenta dizer isso, tá? Tem muita coisa boa. Então vamos lá. Continuando o nosso caminho, nossa humilde palestra, continuando. Os irmãos estão me ajudando aqui, que tá me vindo uns nomes na cabeça. Estou lembrando de tudo, tá vindo tudo assim. Brrr. Luciano tem uma memória fabulosa. Não sou eu não, viu?
É a espiritualidade que tem misericórdia desse ser. Vamos continuar. Então esses espíritos foram esquecidos. Porque criou-se toda uma data pensativa, intelectual, cultural do movimento espírita. As palestras do Divaldo Franco, muita gente não entendia nada que Divaldo falava. Não entendia nada. A psicologia quântica do espírito, quando ele falava aquilo, o povo não entendendo nada. Porque naquele momento, o grande cientista, o povo sai da palestra, rapaz, eu estou encantado. Tu entendesse alguma coisa, Marinete? Oxe, entendi, foi nada, mas eu gostei. Sabe por quê? Eu vou explicar por quê. Na teoria da oratória, não é o que se fala, é como se fala. Não é o que se fala, é como se fala. Eu posso falar uma coisa e vocês não entenderem nada. Mas se eu falar com energia, se eu movimentar bem a boca, naquele momento a criatura humana brilhava de amor. Se eu fazer assim, se eu fizer assim, o povo, que oratória maravilhosa. Mas eu não estou criticando o Divaldo, não. Para depois dizer que eu estou criticando o Divaldo. Eu estou dizendo que as palestras do Divaldo eram altas. Eram palestras maravilhosas. Só que muita gente não entendia nada. E saía ali, ó, tudo peidando suvaqueira. Eita, rapaz, ué. Fulano, tá com suvaqueira, toma. Eu fico até o final da palestra, eu fico. Eu tenho que ficar até o final da palestra. Tu entendesse, rapaz, tô de alma lavada. Eu tinha uma sogra, que eu conheço, eu tinha uma sogra, faleceu já. Na época, eu me lembro uma vez que eu tava domingo na casa da minha sogra, eu tava lá, na época, né? Aí eu tava lá, aí ela chegou. Eu disse, aí, como foi a palestra do Divaldo? Aqui no centro de convenções, tem um mosquitinho aqui miserável. Esse mosquitinho chama-se, não posso nem falar o nome dele, chama-se Trica Satanás. Quando ele morde, a dor é miserável. Aí quando ela chegou, disse, como é que a senhora tá? Ela, tô com a alma lavada. Ela não tinha entendido nada, gente. Nada. Mas tudo bem. Então o movimento espírita assimilou muito essa psicologia, trazer os conhecimentos psicológicos, a ciência, a neurociência, não é? Enfim, muitos conhecimentos foram trazidos para mostrar a relação com a ciência espírita. É uma estratégia dos oradores, trazer algo novo para o espiritismo. E os irmãos lá. Gente, assuntos como... Olha, uma pessoa chegava numa casa espírita, uma pessoa fez magia para mim. Muitos espíritos, oxa, aqui não é lugar disso não. Como é que não é lugar disso? A pessoa chegava com um problema de magia e eles não tratam. Se você chegar numa casa espírita séria aí, uma casa espírita verdadeira, casa espírita tradicional, rapaz, tô com problema. Minha mãe, Dona Gorete, ela tá vendo espírito e viu um espírito dançando, feito Michael Jackson, sabe? E ele fazia careta e disse que fez a macumba. Não, aqui não trata disso não, aqui é o espiritismo, aqui não trata disso não. Peraí, é um espírito que fez uma magia que movimentou fluidos. Fluidos. Os fluidos, está lá na Gênese. A Gênese, os milagres e as predições. Está lá os fluidos. E a casa espírita não trata isso. Não estou dizendo que todas são assim, mas muitas rechaçam. Ó, eu tive um sonho, sabe, seu moço? Eu sonhei que eu estava em casa, meu marido, Barnabé, ele bebe. Eu sonhei que tinha uns espíritos oferecendo bebida a ele. E a minha vizinha disse que foi um trabalho de magia, que a moça que fica com ele o nome dela é Raimunda, né? Filha de cara, não vou falar. Raimunda ficou. Então, não, o negócio de magia não é com a gente não. A gente trata de espíritos, só trata de obsessor. As casas espíritas não sabem desmanchar magia. Porque, na verdade, quem desmancha magia não é os encarnados, são desencarnados. Agora, você acha que as casas espíritas não tem lá trabalhando na equipe Exu, Caboclo, Pombogira, até extraterrestre tem? A equipe de encarnados das casas é muito vasta. A equipe de encarnados de uma casa espírita é policultural. É policultural. Tem de tudo. Caboclo, Exu, Pombogira, boiadeiro, cigano, extraterrestre, médico, filósofo, alemão, russo, italiano, padre, freira, tem de tudo. Mas a equipe de encarnados é extremamente limitada. E não deixa esse pessoal trabalhar, só os europeus. Aí as entidades fazem, não dá para trabalhar desse jeito. Quando chega na reunião mediúnica, a reunião mediúnica das casas espíritas é um portal, ali é um portal. Ali é um portal. Que pode vir todo tipo de espírito para ajudar. É engraçado, né, ver? Chegou uma entidade, você é da onde? Eu faço parte do Kung Fu chinês. Kung Fu chinês? Eu sou um mestre do Kung Fu chinês e vim orientar vocês. Eu sou um orientador. Não pode Kung Fu chinês aqui.
Kung Fu, eu me lembro de Bruce Lee. Ah, pá, 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 lembro de Bruce Lee. Mas não pode. Ah, tá bom, tá certo. Aí sai o espírito. Aí vem outro. Você é da onde, meu irmão? Eu sou um centurião romano. Aí o espírita já liga com o quê? Eita, o Emmanuel foi centurião, então esse pode. Vejam a inteligência criativa da criatura encarnada. A inteligência cósmica dessa alma. É de uma inteligência abrangente. Chega a dar aulas. A aura, o chakra, o ajna, aqui ó, chega expandido de tão inteligente que a pessoa é. É o nome, é o nome. É o nome, é o nome. É o mesmo nome, é o mesmo nome. É o mesmo nome, parecido, é o mesmo nome. É nome diferente? Não pode, não pode. Eu não estou indo nem na questão da moralidade, eu estou na questão da inteligência. Eu não cheguei na moralidade ainda, a moralidade é uma coisa maior ainda. Tem que ter humildade, né? Agora vamos entrar na moralidade. Humildade, eu não sei quem é esse irmão. O irmão está vindo, eu vou tratar bem, não. Então esses espíritos foram o quê? Se afastando. Aí a espiritualidade disse, vamos passar esses conhecimentos para os espíritas. Não é? Vamos mostrar aos espíritas, vamos fazer um verdadeiro trabalho de sociologia. Vamos mostrar um pedaço do mundo astral. Não é tudo. Quem são os senhores da escuridão? Quem são os magos negros? Qual é a estratégia que esses espíritos usam? Os chips. Eles usam artefatos no mundo espiritual. Para quê que os espíritos trouxeram isso para a gente? Para quê? Eles trouxeram isso para mostrar as estratégias que as sombras usam, para a gente poder se proteger. Porque nós estamos encarnados. Nós estamos encarnados, estamos em desvantagem. Tudo bem que temos que buscar o lado moral para se proteger, mas a gente tem que saber as armas que as trevas estão usando, para a gente ter uma noção. Qual é a ação? Como esses magos trabalham? Como esses espíritos trabalham? Antigamente, Diálogo com as Sombras era o único livro de Hermínio Corrêa de Miranda que orientava os doutrinadores. Mas tinha muito livro esotérico falando sobre as sombras, muitos livros, mas o movimento espírita não lia, como não lê. Nem os do movimento espírita o povo lê. Nem os básicos aqui o povo está lendo. Nem os básicos o povo quer ler, quer dirá o de fora. Mas aqueles que já têm uma experiência, já têm um conhecimento, porque tem gente que pega um livro, por exemplo, tem gente que lê um livro como Nosso Lar. Fala sobre a colônia espiritual, tal, tal, tal. Beleza. Depois a pessoa lê um livro de Luiz Sérgio, falando sobre uma colônia também. O livro é equiparado. Ele traz uma informaçãozinha a mais, mas a mesma coisa. Mas tem que ter esse livro do Luiz Sérgio para poder confirmar o primeiro, porque não pode só um espírito ficar falando de colônia. Tem que ser vários espíritos. Então muita gente faz, para que esse livro aí? Chico Xavier já falou desse livro aí. Tem que ser bestão. Porque é o princípio do quê? Da universalidade do ensino dos espíritos. Tem que ser falado vários livros para poder mostrar que estão dizendo a mesma coisa. Só que um vai revelar um detalhezinho, outro vai revelar outro detalhe. E normal isso. Mas uma outra área de conhecimento faltava ao movimento espírita, como falta, que é o conhecimento desses espíritos. Como eles trabalham, a estratégia deles. Que bom seria se uma casa trabalhasse sem preconceito com os Exus, com as pombogeiras, saber a função delas. Tá aí o trabalho de Vanderlei Oliveira. Vanderlei Oliveira, se você chegar a ver esse vídeo, sei que você não precisa desse tipo de coisa. Você faz o trabalho porque você quer fazer seu trabalho. Mas eu agradeço a você muito. Esses livros me orientaram muito. Muito obrigado a você. Ao Robson Pinheiro também. Muitos livros, eu agradeço ao Robson. Muitos livros maravilhosos foram trazidos para a gente expandir a consciência. E tem um livro de Robson novo aí, viu? Ele vem aí com um livro aí. A Nova Ordem Mundial. Segure a tromba, viu? Eu já encomendei o meu, já paguei. Já me encomendei. Vem tromba pesada aí, ó. Opa! E papai vai bater. Eu vou ler. Tô doido para ler. Nova Ordem Mundial do Robson Pinheiro, viu? Eu já encomendei o meu. Estou fazendo propaganda para ele não, gente. É que eu gosto dessas obras. Que são as obras que estão trazendo a realidade hoje. E não estão negando o passado. Estão ampliando. Aí você vê organismos proibindo. Palestrantes que falam de Vanderlei Oliveira. Palestrantes que falam de Robson Pinheiro. Proibindo certos... Minha gente, que coisa nojenta. Proibir pessoas de dar palestra numa casa. Mandar comunicado. E os fracos dessas casas acatam isso.
acatam. Ó, tem gente que fala assim, não, essa casa aqui é uma casa filiada à Comissão Estadual de Espiritismo, e nós recebemos da Comissão Estadual de Espiritismo 30 mil reais por mês. Não, aquela casa ali é uma casa filiada à Federação Espírita Pernambucana, a Federação Espírita do meu estado, e recebe 30 mil reais por mês. E qual é a vantagem de uma casa pegar um diplomazinho, colocar ali e dizer filiada a tal canto? Se a casa não for, se os dirigentes dessa casa não forem dinâmicos, se eles não tiverem novas ideias, se eles não forem dinâmicos, se eles não buscarem, não correr atrás, aquilo ali não vai servir de nada. O que vale é o trabalho de amor e de esforço do grupo. Se vai estar filiado ou não está filiado, ó, o público não quer nem saber disso. O público que vem à casa, gente, é muita gente com problema de amarração amorosa, que fez amarração amorosa, que é uma magia das trevas, que recebeu uma amarração amorosa, que o camarada fez uma magia e as casas espíritas não sabem tratar. Por quê? Porque não quer lidar com os espíritos que sabem tratar disso. Tem espírito que sabe tratar disso. As pombogiras, os exus e outras entidades, os caboclos, os ciganos sabem tratar. E o pessoal não quer trabalhar com esses espíritos por preconceito, porque isso não está em certas obras. Então o espiritismo está praticando, o movimento espírita, uma parte dele, não é todo, está praticando coisas equivocadas do passado. Por quê? Porque são diretores, são espíritos trevosos que reencarnaram no movimento espírita. Está cheio, gente. E um problema principal que tem é a pessoa está lá. Muitos homossexuais são diretores espíritas e dirigentes de casa espírita e médiums. Ó, é assim, ó, de homossexuais que não se assumem nas casas espíritas. Ficam com vergonha, porque isso é falta de luz. Quando não é. Tem nada a ver. Mas tem muitos que não, eu não posso assumir. É louco para ter uma relação sexual com o mesmo sexo, mas não pode falar. Por que não pode falar? Porque vive de quê? De imagem. Não é, a pessoa não é o que ela é. É uma mentira. E sofre muito com isso. Vive sofrendo. Quer controlar os médiuns como se controlavam os bispos e os padres. Como um bispo controlava seus padres antigamente, na Idade Média, nos mosteiros, ele quer controlar os médiuns. Quer controlar os conceitos das ideias. É a mesma prática. Vocês não veem isso. É a mesma prática ortodoxa, radical, hipócrita. Não há fraternidade entre as pessoas. Tem que ter fraternidade. Todo mundo aqui da casa, vamos fazer um churrasco na casa de Leitão. Leitão vai pagar, Leitão diz, não faça isso não que eu tô quebrado, não se preocupa não, a gente vai levar o Guaraná, tudinho. Quem quiser tomar uma cervejinha, toma, não exagera. Quem não quiser tomar, tá de boa, fica no Guaraná. Vamos fazer uma confraternização, não. O pessoal trabalha nas casas, quando acaba vai todo mundo embora. Ninguém sabe de nada, ninguém conhece ninguém. Isso é muito ruim. Não há fraternidade, simplicidade. O médium dá uma comunicação, você acha estranha, você fala, olha, eu acho que a médium Margarida, na hora que ela deu a comunicação, tal. Quando fala isso, a médium Margarida fica melindrada e se afasta da casa. A médium Margarida nunca bebeu, nunca tomou uma cervejinha com ela, nunca conversou. É aquela coisa. É toda uma estrutura religiosa. Não é uma estrutura fraterna. Não tem fraternidade, relação interpessoal, amiga. Ninguém abusa um com o outro. Rapaz, eu vou botar o apelido em tu, vice. Qual é o teu apelido? Qual é o apelido que tu vai botar em mim? Zé Peidinho, porque quando tu junto, tu, rapaz, diz isso não. Não tem essa simplicidade, essa fraternidade. É tudo lá, entra... Você, não, fale com o médium Alexandre. Aí, Alexandre, tá, o trabalho espiritual, a caridade, você toma um susto, você pega o chão. Vamos fazer, vamos ver. Eu tinha uma professora de direito que ela falava assim, vê. Ela botava aqui o óculos assim, ó, e ela falava assim, chama-se aula de Satanás, vê. Como é que ela falava? Igual esse médium. Falava assim, a caridade... Aí a gente tomava um susto. Nunca. Você quer fazer isso não? A gente não entendia nada. Peraí, ele tá falando que o que ela tá querendo dizer? Lembre-se, o contrato. Aí um dia eu fiz, professora, dá licença, a professora queria falar. Ela, pois não, Luciano? Professora, eu vou falar sincero com a senhora, me desculpe, meu estudo é pouco, eu não estou entendendo nada que a senhora está falando, que a senhora, no final, para de falar. Aí ela parou assim,
Aí quando todo mundo foi embora, ela me chamou. Aí ela disse assim, nunca ninguém me falou isso. Eu disse, pois é. A senhora fala, dá o grito, e no final ela para de falar de novo. Eu já ficava agoniado, eu ficava assim, eu... Aí eu dizia pro menino, Epaminondas, Aderbal, tu tá entendendo o final da frase? Ele, tô entendendo nada, deixa pra lá, pô. Eu digo, eu não tô entendendo não, pô. Então, os médiums, os palestrantes, os dirigentes, vivem numa capa de espiritualidade. Espiritualidade. Tem medo de confessar seus problemas, suas fraquezas. Tem medo de chorar. E quando choram, né, para mostrar espiritualidade, gente, cuidado, gente. Tem pessoas que falam muito manso. Tem pessoas que falam muito manso, mas muito manso. O tom de voz da pessoa é amoroso, mas a pessoa é extremamente arrogante. Não é o tom da pessoa. Aprenda, não é o tom. Uma vez eu conheci uma pessoa, não vou citar o nome da pessoa. Eu conversei com uma pessoa que tem um tom de voz muito amoroso, mas muito tranquilo, muito bondoso. Tudo que eu falava para essa pessoa, que eu argumentava, a pessoa não aceitava. Ela dizia, não, não é assim não. Você não está me alcançando ainda. Eu digo, mas minha irmã, isso aqui é assim, assim. Você não alcançou a ideia. Eu digo, mas minha irmã, eu entendo isso, mas não tem isso aqui não. Não, meu irmão, não tem. A pessoa era irredutível, mas sempre amorosa e carinhosa. Ali tem um espírito extremamente orgulhoso. É melhor aquele cara do bocão. Não, isso aqui eu não aceito tal. É, realmente você tem razão. Realmente não. Beleza. Falou, Carlinho. Falou, Beto Rapariga. É o nome do amigo que eu tenho. O nome do cara é esse. Falou, Beto. Eu vou citar o nome do cara, né, o famoso. Falou, Beto. Eu concordo com você. Eu vou fazer mais isso não. É melhor um cara assim, espontâneo, uma mulher espontânea, que aquela pessoa que fala manso e não muda nada. Quem tiver olhos de ver, que veja. Quem tiver ouvidos de ouvir, que ouça. Muitos não vão voar. Vão voar. Então, esses espíritos estão aí. Chegou a hora do movimento espírita conhecer os Exus, os agentes do karma, que não tem nada a ver com esses quiumbas. Conhecer as verdadeiras pombogiras, irmãs com muita luz e muito amor. O trabalho dos caboclos. Maravilhosos esses espíritos. Eu saudo a todos os Exus. Eu saudo a todos os caboclos. Eu saudo todas as pombogiras. Sejam bem-vindos, minhas irmãs. Eu amo muito todos vocês. Me emociono quando falo de vocês, porque o trabalho de vocês é um trabalho de muita luz para suportar essa hipocrisia que existe dentro ainda do nosso bondoso movimento espírita. Que esse movimento acorde para as realidades espirituais. Que as pessoas acordem. Não estamos vivendo mais naquela época de domínio das ideias, cerceamento das ideias, dominar as ideias, ditadores do conhecimento, doutores da lei, essa raça de espíritos doentes que tem a sede de querer mandar no pensamento, não deixar as pessoas pensarem, refletirem, porque acham que as pessoas não têm capacidade, eles pensam pelas pessoas. Se deixar a massa pensar, ela vai cair. Eu vou pensar por ela e vou apresentar o caminho. É caindo que se aprende. É a democracia do pensamento. Vamos refletir. O grande codificador do Espiritismo disse, não vamos impor um ponto de vista. Ele dizia, na biblioteca tem que ter o pró e o contra do Espiritismo. Por quê? Ele queria que a pessoa conhecesse a síntese e a antítese. Conheça os dois. Reflite e analise. Não mais os donos, os doutores da lei ortodoxos da verdade. Não, meus irmãos, até porque muitos desses doutores da lei não amam. Ainda não amam. Julgam, acusam e pisam. Que a luz do nosso Senhor Jesus Cristo, do nosso Rabi, do nosso Mestre, esteja com vocês. Muito obrigado pelas boas vibrações de vocês nessa palestra. Divulgue a palestra e dê força ao meu canal. Muito obrigado a todos vocês. Um beijo no coração desse espírito necessitado.